Olá, gente boa, sou o professor Neilson e hoje eu quero falar com vocês sobre o bullying. Pois é, o meu filho, né, ele foi vítima de bullying, de exclusão na escola e eu vou contar para vocês aqui como foi a situação, né, as consequências que isso causou no nosso filho e qual foram as atitudes que nós chegamos a tomar. Tá? Eu acho que essa socialização aqui, nessa experiência, vai ajudar, inclusive, a outros pais, alunos, professores, escolas também, para que tenham consciência, né, e maturidade para agir diante dessas situações. Então vamos lá que eu vou contar a vocês o que foi que aconteceu. O meu objetivo de contar isso daqui é apenas para socializar a experiência no intuito de ajudar pessoas, outras pessoas aí como aconteceu, né, comigo, com o meu filho na escola. Então, ele 11 anos de idade, 11 anos de idade, é o que ele tem hoje, e então isso aconteceu com ele. Então vamos já para a gente, vamos aos detalhes. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o like aí, o gostei, ativa o sininho também, tá? E compartilha depois esse vídeo. Vamos lá, então meu filho ele tem 11 anos de idade, é um menino que é muito dedicado à leitura, ao estudo, vem tendo êxito, inclusive em algumas Olimpíadas de matemática, sendo medalhistas, ganhando bronze, prata, né, em algumas Olimpíadas. E é um menino bastante alegre, feliz, que gosta de brincar, de jogar, semelhante a muitas outras crianças. Tem um sonho muito bonito aí. Tem o sonho de ser médico, cardiologista, né? E aí ele gosta de estudar esses livros de medicina, ele comprou um livro na escola, na feira do livro, né, de medicina, e fica lendo esse livro, entre outros que eu até comprei para ele e dei também de presente no seu aniversário. Mas bem, o que acontece? Aqui um belo dia, Nicolas ele está brincando com os coleguinhas, jogando bola, e aí você sabe, né, tem alunos, tem coleguinhas que são bons de bola e tem outros que não são tão bons de bola assim. Nicolas, inclusive, estava na escolinha de futebol, mas parou devido a uma falta de um crescimento, né, no osso, do joelho, e aí precisou, né, parar de atividade intensa, ficar só com atividade mais leve. Né? Não foi que ele deixou de jogar bola totalmente, ele joga, mas com menos intensidade. E aí os coleguinhas que estavam brincando de bola com ele, né, a boa parte é bem maior do que ele pegou a bola e tal, fez algo que não agradou os coleguinhas com a bola, então chamaram ele de inútil, né, porque ele deu um passe errado, né, não tinha aquele domínio de bola como eles tinham, então houve xingamentos, né, houve bullying, né, para com ele, e isso trouxe uma consequência ruim no seu desenvolvimento, né, psicomotor, seu desenvolvimento cognitivo e emocional, principalmente atingindo até o espiritual. Afeta todas as coisas. Isso eu quero dizer a vocês é que o bullying ele deve ser de fato combatido, né, deve ser conhecido e combatido. Mas vamos lá. O que acontece? Não foi a primeira vez que ele sofreu isso, né? E outras vezes já vinha sofrendo isso com o mesmo coleguinha na escola que ele estudava anterior e nessa nova escola também que ele estava, junto também com o mesmo coleguinha que estudava com eles na outra escola, né? Que veio sofrendo isso. E isso ele internalizou. E é o problema quando a pessoa internaliza isso daí. Seu inútil, aquela voz, seu inútil. Então ele internalizou isso e ficou com pensamentos negativos, né? Na sua cabeça, pensamentos de muito ruim mesmo isso daí. Só que tudo isso, gente, estava escondido da gente, dos pais. Nem eu, nem minha esposa, a gente sabia disso daí. Mas Deus é bom. Um dia, na lição da escola bíblica dominical, no domingo, na igreja, o tema da lição era sobre o cuidado com o corpo, com a vida, né, suicídio, entre outras coisas, e o gatilho, né, na memória disparou. Quem fala muito sobre gatilho é o psiquiatra, né, e autor, escritor de livros, vários livros, Augusto Cury. Eu sou um leitor, né, dos livros do doutor Augusto Cury. Gosto muito dos livros dele e recomendo, inclusive, a leitura, né, dos livros dele. É muito bom mesmo. E Nicolas também é leitor de Augusto Cury. Nós lemos aqui vários livros de Augusto Cury. Pois bem, o gatilho da memória disparou. Pá, disparou e Nicolas desabou em choro. Chorou de forma copiosa, intensa e grande. Minha esposa que viu chorando, conversando na escola dominical, isso dentro da igreja. E isso nos trouxe grande preocupação.
foi relatado os pensamentos negativos, né, o adolescente estava tendo em relação à sua própria existência, questionando a sua utilidade, de ser útil ou não. E assim que soubemos disso, conversamos com ele nos contou as situações e tomamos atitudes. Né? Como pai, primeiro fui orar, pedi a Deus uma orientação, queria agir de forma sábia e inteligente. Então, escrevemos uma carta, né, para os pais, explicando o que havia ocorrido, toda a situação, para que ficasse melhor esclarecido, né, nas palavras escritas, para a gente achar a melhor forma do que as palavras faladas. E assim enviamos essa carta aos pais, né, do aluno, que foi o autor desse ato assim, refletido, sem a intenção, acreditamos, né, de causar isso no Nicolas. Foi a questão do calor, né, da emoção no jogo de futebol, e isso acontece muito, os alunos xingarem o outro, até falar palavrões, dizer palavras de exclusão, né, que exclui, e o ideal não seria isso que acontecesse, né? Deveria ser uma atividade mais de inclusão. Isso foi uma atividade física escolar, né? Na atividade de educação física da escola. Então escrevemos essa carta. A mãe recebeu de forma, né, grata, né? Agradeceu a gente. Então, disse, tomara que todos os pais agissem dessa forma. Escrevemos essa carta com o espírito de mansidão, sem nenhum intuito de fazer juízo, né? Julgamento, né, do coleguinha dele, do garoto, na mesma faixa etária, entendendo toda a situação e que nós, adultos, já maduros, deveríamos tomar uma atitude sábia e inteligente para resolver o problema. E a mãe ficou muito feliz e agradecida por isso. Conversou com o filho, ele, né, confessou que tinha feito aquilo, mas chorou, se arrependeu. A mãe orientou ele a pedir desculpa ao meu filho, e aí ele pediu desculpa, cumprimentaram com a mão, foi muito importante. E aí fizeram, né, digamos assim, as pazes, não é que estava desfeita, mas isso ajuda a sarar essas coisas. Né? Nós que havíamos percebido é que havia evidência de um trauma aí, né, no menino, em relação a isso. E também tomamos a atitude, né, de procurar a escola para conversar com a escola, deixar a escola ciente do que tinha acontecido, que nos preocupa bastante, e sugerimos que a escola fizesse, inclusive, atividades, oficinas, né, didáticas, para combater esse tipo de coisas, para que fizesse, e também buscamos ajuda, né, psicológica com um profissional, né, competente que fosse possível também nos ajudar a isso daí. Pois bem, conversamos isso, demos encaminhamento e estamos no processo aí de estar ajudando o Nicolas para ele se defender. Conversamos com ele, né, já em casa, é importante os pais fazerem isso, para ele se defender, porque isso existe no mundo. Né? No mundo do trabalho você vai sofrer afrontas dos seus colegas, às vezes no meio da igreja, não ser de amigos, em ser mesmo profissional, às vezes no meio acadêmico também isso vai acontecer, escolar, etc. No meio familiar, às vezes acontece esse tipo de coisas. E para muita gente isso é irrelevante, isso causa certos danos, mas em outros pode causar. As pessoas são diferentes. E a gente recebe as mensagens de formas diferentes. Para cada pessoa, as palavras têm um peso. Para uns isso daí pesa 1 grama, 1 micrograma. Para outros pesa 1 tonelada, né? Muito pesado. Então, precisamos ter cuidado com as nossas palavras e termos atitudes sábias de como tentar resolver essas coisas. Com isso, eu chamo a atenção dos pais, vocês pais, que sempre observem o comportamento do filho de vocês. Sempre que eles voltarem da escola, vão observando o comportamento. Você que acompanha seu filho, sabe como é o comportamento dele agora? Se o comportamento se mudou, existe um fator provocador para essa mudança. Com certeza existe esse fator. Então o que é que cabe a você? Começar a investigar, começar a sondar isso daí. Porque isso pode trazer consequências que você jamais imagina. Você já pensou, apareceu uma criança dessa aí depois morta por aí, como foi que isso aconteceu? A gente não sabia. Então, pessoal, é importantíssimo a gente estar atento a isso. Você que é pai, mãe, você que é professor, os professores de educação física, de forma geral, todos os professores, mas especificamente os professores de educação física. Trabalhe isso com os alunos de vocês, daquela dinâmica, dar aqueles sermões, orientar, se for possível penalizar, inclusive na nota. Olha, quem diz praticar bullying aqui, vou diminuir a nota, viu? Tem que ter o respeito. É um processo de formação de educação, então o respeito faz parte, inclusive, da nossa avaliação e nosso bom desempenho. Se a pessoa não tem respeito e tudo,
é avaliado negativamente. Ele tem que ter essa consciência daí que o respeito faz parte também de um processo de boa formação, e se você não está respeitando, ele ainda não aprendeu. Então, como ele não aprendeu, vai tirar nota baixa para que ele possa aprender a ter uma boa formação. Eu sei que muitos vão criticar isso daí, dizer, isso aí não é importante, não pode ser assim, é o conhecimento. Não, não, não é só o conhecimento, não. É uma formação completa, integral, plena, não só conhecimento técnico, mas também o respeito, a ética, a moral, que seria a gente colocar essa ética em prática. Tudo isso aí é muito importante. Então, vocês, pais, professores, fiquem muito atentos. Tenham atitude firmes, né, de combate a isso, para proteger os nossos filhos, os filhos dos outros também, todas as pessoas, para que a gente tenha uma sociedade melhor e caminhemos de forma unida, juntos, crescendo para a sociedade melhor, para ter uma vida melhor, tá? Então foi isso que aconteceu. Eu não sei se vocês já passaram por isso, situações como essa daí, mas vamos tomar atitude sábia. A gente não jamais pensou, vou procurar a justiça, vou denunciar, fazer boletim de ocorrência. Acreditamos que a gente tinha maturidade suficiente para resolver isso entre nós, né? Família, pais e pais, famílias e famílias, escola, que era possível a gente resolver isso. Não precisava fazer escândalo, não precisava fazer alarme, não precisava transformar um copo d'água numa tempestade, o limão em uma limonada, nada disso era preciso fazer. Bastava no espírito de paz, de calma, do Evangelho de Cristo em nossos corações e nossa vida, a gente agir para resolver a situação de forma tranquila. E eu acredito que para mim já está resolvido. Né? Pela fé em Jesus, nós oramos para que ele fosse curado. Mas por que orou? É porque eu creio que o poder de Deus, do Evangelho de Deus, ele é grande o suficiente para intervir não só nas coisas espirituais, como nas físicas, nas emocionais, nas psicofísica, psicoemocionais, psicoespirituais, seja qual for a dimensão da patologia causada, do trauma causado, o Evangelho de Cristo, a Palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele cura de forma plena. A morte de Jesus na cruz do Calvário não foi em vão. Ele morreu. Isaías já dizia que pelas suas pisaduras fomos sarados. E eu acredito numa cura plena, em todas as dimensões e sentido que ele nos dá, tá bom? Então, acho que é importante também isso, orar pelos seus filhos. Acho bonito que na escola que a minha filha estuda, eu digo que estudava antes, tem lá a frase, né, tanto em português como em inglês. Já orou hoje pelo seu filho? Eu acho aquilo muito importante. Então, ore sempre pelo seu filho, todos os dias ore pelo seu filho. Quando ele estiver na escola, ore, presente a Deus, pela saúde dele, pelo progresso, pelo êxito. Isso é importante, tá? Então, que Deus abençoe vocês. Eu socializo isso no intuito de ajudar, não trazer nenhum julgamento aqui. Nós também ficamos felizes, né, com a posição dos pais, agradecemos a eles também pelo seu posicionamento, pelo bom ensinamento que ele vem dando aos filhos. Sabemos que, diante de nossos olhos, né, tem coisas que passam, a gente não consegue controlar tudo, ninguém consegue controlar todo o comportamento do seu filho, nada, ele não é um robô, nem deve ser assim, as pessoas têm que ter sua liberdade, logicamente, e às vezes acaba errando, mas a gente chama atenção para que a pessoa acerte, e vamos tentar acertar. Poderia ser comigo, poderia ser meu filho, poderia ser eu, inclusive. E se me corrigisse, eu ia ficar feliz por isso, teria atitude também semelhante, fosse meu filho provocador, né, dizer, não faça isso. Ele já é educado para não fazer isso, mas para acontecer dele fazer, tá? Então, que Deus abençoe vocês, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.